Olá, pessoal! Segundo semestre, recomeço. Vamos iniciar agora o livro 3, módulo 15. E o módulo 15 do nosso livro fala sobre vozes verbais ou vozes do verbo. Eu preparei esse mapinha mental aqui para poder ajudar a explicar a matéria, tá bom, gente? Mas tudo que eu vou falar aqui tá a partir da página 7 do livro, tá bom, pessoal? Bom, vozes do verbo. Isso não tem a ver com funções sintáticas. As vozes do verbo são um capítulo à parte das funções sintáticas. Então, tudo que a gente já aprendeu sobre sujeito, adjuntos, os tipos de verbo, a gente vai deixar guardado em uma caixinha e vai abrir uma nova caixinha para isso aqui. Vozes do verbo é uma matéria simples, fácil e gostosa de se estudar. Vamos lá. Existem 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. E elas vão estar relacionadas ao sujeito e o tipo de relação que elas vão ter com o verbo. Bom, a voz ativa, que é a primeira ali, de amarelinho, a gente tem o sujeito agente. É quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, o menino quebrou o copo. Não é o menino que está praticando a ação de quebrar o copo? Então, a gente tem um sujeito que a gente chama de agente, tudo junto mesmo, porque vem do verbo agir. E já que ele está praticando a ação, a gente tem a voz ativa. A segunda voz verbal é a passiva. Nessa voz verbal, o sujeito, ele é paciente. Quando a gente vai a um consultório do médico e fica lá esperando, a gente não é um paciente? A gente não vai sofrer uma ação de ser examinado? Exatamente isso. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, vamos lá pegar a frase de cima e inverter. O copo foi quebrado. O copo agora é o sujeito. É ele que está se quebrando? Não, ele está sofrendo a ação de ser quebrado. Então, aqui, o sujeito é paciente e a voz é passiva analítica, tá? Então, na voz passiva, a gente tem a analítica e a sintética. Bom, aí, o que significa isso? Essa frase a gente pode também escrevê-la assim: quebrou-se o copo. Quando a gente usa o verbo ser mais o particípio, que é o verbo terminado em a, do ido, ó, ser mais particípio, o copo foi quebrado, essa forma mais longa é a voz passiva analítica. Quando eu coloco quebrou-se o copo, ou seja, o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto mais o pronome ser, eu tenho a voz passiva sintética ou pronominal, porque o serzinho ali é um pronome, tá, gente? Então, a passiva é quando o sujeito está recebendo a ação verbal. Tem essas duas maneiras de escrever a passiva. E a ativa é quando o sujeito está recebendo. E a reflexiva é quando a gente pega e junta essas duas aqui. Se o sujeito está praticando e recebendo ação, a gente tem a voz reflexiva. Aí a gente diz que o sujeito é agente e também paciente. Bom, então quando eu tenho ali o sujeito, o menino, e aí se cortou, o menino está praticando a ação de se cortar e ele está sofrendo também a ação de se cortar. Então o sujeito ali é paciente e agente. E aí o menino aqui, olha, ele tá sofrendo e praticando ação. Então, a voz é reflexiva simples. Eu vou explicar qual é essa diferença. Agora, quando eu digo os meninos, que é o sujeito, se abraçaram, eles estão praticando a ação de se abraçar e também eles é que estão ganhando o abraço. Então, ali eu tenho a voz reflexiva recíproca. Então, qual é a diferença? Na reflexiva simples, eu tenho só o sujeito, um sujeito praticando e recebendo. Na recíproca, eu tenho mais do que um sujeito praticando e recebendo. Então, aí é a relação de reciprocidade. Aqui, o sujeito vai ser composto, aqui, o sujeito vai ser simples. Tá vendo, gente? Então, tia, e qual vai ser a diferença entre esse Czinho aqui e esse C? Aqui, eu tenho um pronome apassivador. Tá? Então, aqui, quando você inverter, ela vai dar a voz passiva analítica. Quebrou-se o copo foi quebrado. Aqui, não. Aqui, eu tenho a partícula reflexiva. Então, aqui, você não pode. Cortou-se o menino, né?
O menino foi cortado, aliás. Então, aqui na passiva sintética, eu posso inverter para analítica. Aqui não. Aqui eu tenho uma ideia de reflexão, de reciprocidade. Tá bom, gente? Como tarefa, eu vou pedir que vocês façam o livro, a página 16 e 17. Vamos lá. Aqui você vai ler um trechinho, ó. E aí vai fazer essas 3 questõezinhas sobre esse trechinho e mais essas 2 aqui de cima, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Páginas 16 e 17. 1 ao 5. Tá, pessoal? A maioria ali é questão de interpretação, tá bem? Então, façam e depois eu vou postar essa correção. Esse mapinha mental eu também vou deixar postado lá na plataforma para quem quiser imprimir. Tá bem, galera? Um beijão!